Olá, vamos falar um pouco sobre sexualidade, né? Algo tão, digamos assim, polêmico no mundo religioso, mas ao mesmo tempo, hoje, na atualidade, na sociedade atual, está se tornando tão comum, né, a sexualidade. A indústria pornográfica cresce a cada dia, a sexualidade está visível em tudo, nas novelas, na televisão, nas propagandas, mulheres seminuas, digamos assim, o que antigamente isso seria uma repulsa, um atentado ao pudor para a sociedade, mas hoje está visível mulheres com lingerie nos outdoors, nas revistas, onde as crianças veem. Enfim, não há muito... Está se perdendo o limite com relação à sexualidade dentro da sociedade contemporânea atual. Mas, dentro do contexto religioso, ainda a sexualidade é vista com olhos mais reservados. E nós podemos ver a sexualidade de outra maneira. Não apenas nós podemos ver a sexualidade entre, né, o ato sexual entre homem e mulher, mas também podemos ver a sexualidade como um prazer, um desejo geral na vida. A sexualidade pode ser o centro da vida psíquica e social do homem, quanto, né, então esse desejo, não apenas a consumação sexual entre duas pessoas, mas a questão do desejo e a busca pelo prazer. E nós vamos ver isso muito nos escritos de Freud. Freud diz isso, né, que o centro da vida psíquica e social do homem é regida pela sexualidade. E Freud, sendo um judeu austríaco, né, ele nasceu no ano de 1856 e morreu em 1939. Segundo ele, o líbido, que no latim significa desejo, é a energia vital que impulsiona o homem na construção da autopreservação psicossocial. Para Freud, esse líbido, esse desejo, está dentro da energia sexual, ou seja, a sexualidade está no centro da vida psíquica e social do homem, como eu falei. E para Freud, então, as fases de desenvolvimento sexual estão compreendidas na fase oral, que vai de 0 a 2 anos, que é a erotização, está na boca, na cavidade bucal. O prazer está na introdução de objetos na boca. Essa é a fase oral. Temos a fase anal, que é entre 2 a 4 anos, né, da criança, aproximadamente. A erotização ou prazer está no controle dos esfíncteres, né, o anal e o uretral. Temos a fase fálica, a erotização, o prazer está na descoberta dos órgãos genitais. E temos a fase genital, que é a fase onde a erotização, o prazer e o desejo estão fora do indivíduo, fora da pessoa, e não somente em seus próprios órgãos. Então nós temos segundo Freud, essas fases da sexualidade. Mas enfim, como eu falei no início, dentro do contexto religioso, nós podemos ter um histórico dentro do cristianismo com relação à sexualidade. Geralmente o cristianismo tem por base a filosofia grega, e muito se evidencia o ascetismo, que é uma ramificação da filosofia de Platão, juntamente com o gnosticismo. E o ascetismo, o discurso ou a pregação do ascetismo é, em si, reprimir os prazeres físicos ou terrenos para se alcançar uma maior espiritualidade. Ou seja, o terreno, o humano, as emoções, os prazeres emocionais, sentimentais, físicos do corpo
acabam me afastando de uma maior espiritualidade, logo, então, esse prazer precisa ser reprimido. Isso é muito evidente na história do cristianismo, onde nós temos as várias doutrinas, por exemplo, de autoflagelação, né, os castigos, os pesos de culpa. Isso nós vemos muito nos filmes medievais, né, naquelas igrejas católicas, onde os padres, o clero, está constantemente se autoflagelando, se autocastigando quando ocorre algum prazer físico, ou quando olha para alguma mulher e deseja, ou enfim, qualquer prazer físico causa uma certa culpa, e essa culpa precisa ser aliviada por meio de uma autoflagelação, ou algo que marque o meu corpo, que faça com que o meu corpo morra. Essa seria uma interpretação ascética, digamos, das palavras de Paulo, né, no chamado Novo Testamento. Paulo fala bastante sobre a mortificação do corpo, e dentro do ascetismo foi interpretado dessa forma, muito fisicamente, da autoflagelação. E a sexualidade então foi reprimida. Surge o voto de castidade, né, no meio do cristianismo, porque o sexo é visto como algo ruim, algo impuro. Na sociedade medieval e até pouco tempo atrás mesmo, a sexualidade teve esse efeito do cristianismo ascético, onde o próprio casal, o sexo era visto assim ruim, era digamos assim, na teoria, né? Porque às vezes na prática, como há relatos, os próprios padres tinham relações sexuais nos confessionários, enfim, nunca se sabe ao certo o que ocorria por detrás, mas visivelmente mantinha-se aquela postura de homem espiritual que não está ligado ao físico e ao terreno. Mas lógico que o homem, ele é físico, ele é emocional, e isso não pode ser removido dele. Então constantemente vivia-se essa culpa, porque por mais que fosse padre ou religioso, pensava-se na mulher, pensava-se sexualmente em outra mulher, porque isso faz parte do homem. Então vivia-se essa culpa e essa autoflagelação constante. Então a sexualidade foi vista assim de uma maneira maléfica para o homem, digamos assim. E isso, então, causou muitos traumas à sexualidade, onde nas famílias da Idade Média e até pouco tempo atrás, o sexo ainda era muito reservado. Se vê que o sexo era às vezes feito somente um buraco no lençol, na parte genital da mulher, e ali se fazia sem muito contato físico com a mulher. Mas nesse período também é que surge a palavra amante, ou seja, amante de amar. Amante era aquela relação extraconjugal, onde se podia satisfazer os desejos e os prazeres, porque com a esposa mesmo não se poderia, por isso que a igreja colocava, né, o sagrado matrimônio, o santo matrimônio. E isso não podia ser corrompido pelo sexo. Então surge nesse meio o amante, que é uma forma de colocar para fora o desejo e o prazer que não era feito com a esposa, onde era fora que se satisfazia os desejos e os prazeres sexuais. E isso, dentro do contexto religioso, hoje dos muitos religiosos, os que estão dentro de algum grupo, dentro das características religiosas, seja cristão, católico, geralmente carrega essa influência da história, onde nessa visão o sexo ainda é muito reprimido.
sexualidade, às vezes pouco se fala em pregações, em missas e cultos sobre sexualidade. E geralmente os jovens, dentro desse contexto, se vendo envolvidos, por exemplo, em temas como masturbação, poluição noturna, a atração física pela moça, ainda se sentem um pouco culpados, talvez, por isso, e não sabem muito bem como agir, porque tudo que sabem é que foi dito que isso é pecado. Isso muito talvez seja a influência do cinto de castidade colocado pelo cristianismo e pela sociedade medieval. Mas enfim, e dentro dos escritos hebraicos, nós podemos ver que ali há muitos relatos da sexualidade. Não há uma privação da sexualidade nos escritos hebraicos, do chamado Velho Testamento ou Tanar para o judeu. Há apenas uma limitação, não uma castração da sexualidade, mas uma limitação dentro desse contexto. Ali há uma limitação na sexualidade do incesto, entre relações sexuais entre familiares, relações sexuais com animais, digamos assim, limitado, dentro do escrito hebraico não se pode. Relações entre pessoas do mesmo sexo. Então há uma limitação nessa sexualidade, não uma castração. Outros livros que nós podemos ver de Cantares, de Salomão, ali é um livro muito sexual, muito erótico, onde fala de Salomão e Sulamite, que ali expressam a sua relação sexual, onde o umbigo é tido como uma taça, os seios como palmeiras, enfim, ali expressa uma sexualidade, uma erotização da relação entre homem e mulher. A própria vida do povo é regida pela sexualidade, onde nós vemos Davi sentindo atração por Betseba e por causa dessa sexualidade assassinou a mulher, o homem, o esposo de Betseba. Salomão, pelos muitos encantos sexuais com as mulheres, ele teve o reino de Israel dividido. Então nós vemos a vida sexual ali regendo o povo, o comportamento do povo, dentro do escrito hebraico. Então nós vemos a sexualidade muito presente na vida social, na vida psíquica e social do homem. Mas aqui o que eu quis trazer mais foi mais essa questão de uma culpa e de uma castração por parte da religião. Talvez o que precisemos mais seja uma limitação, de um equilíbrio, não a castração e nem a libertinagem que muito se vê na sociedade hoje, mas uma limitação saudável, dentro do meu ponto de vista. E é impressionante como essa sexualidade, quanto à atração física e prazerosa, em todas as áreas, a busca pelo prazer, isso é uma sexualidade pelo prazer de qualquer coisa, rege a vida do homem, o homem busca esse prazer, e também o prazer com relação ao ato sexual com outra pessoa, com o sexo oposto. Rege muito a vida do homem. Nós podemos até perceber nosso próprio caminhar, quando nós estamos assim muito inertes, parados, e passamos a ter uma atração física por outra pessoa. Então isso passa a nos mover mais. Às vezes quando entramos em um relacionamento, passamos a buscar um trabalho melhor, buscamos a movimentar mais a nossa vida em prol daquela atração pela outra pessoa.
por sentir o prazer com outra pessoa. Então, a sexualidade é muito latente em nós. E talvez precisamos saber lidar mais com isso de uma forma que seja realmente saudável em nossas vidas. Né? Como eu falei, não tão libertino ao ponto de, por exemplo, hoje a sociedade ter muitos filhos que nascem de uma sexualidade libertina, muitos filhos que nasceram de um relacionamento, de uma noite sem afetividade alguma. Tiveram apenas relação sexual e nasceu um filho, e daí não se sabe o que se faz com esse filho, não se sabe cuidar desse filho, e assim gera-se toda uma desordem social e psíquica na vida do homem. Porque se entende muito, eu vejo que são duas coisas diferentes, a sexualidade e a afetividade. Pode-se ter sexo sem afetividade, e hoje muito que se tem é sexo sem afetividade. Então talvez precisamos unir mais a sexualidade com a afetividade, né, dentro de uma limitação, de uma moral, de uma ética mais saudável. Então é isso, espero que, né, tenham gostado e volte sempre, visitem meu blog, Carlos Collect, né, www.carloscollect.blogspot.com. Lá você vai encontrar também versos, poesias, canções, mais pensamentos, mais vídeos. É isso. Até mais.